O Rotary é uma família, estar no Rotary é muito bom. O Rotary é o maior clube de serviços do planeta Terra. Doar e se doar. Dividir para multiplicar. Liderança, inspiração e transformação. O poder das mulheres. Qualquer um gostaria de fazer parte desse clube. Conhecer o Rotary, participar do Rotary. A melhor coisa que eu fiz por mim, pela minha vida. O Rotary transformou minha vida. É uma continuidade. Ter uma liderança boa, ser uma inspiração para os meus companheiros e transformar. Olá pessoal, eu sou o André Pimentel, associado representativo do Rotary Clube de Bangu. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rotary Talks, diretamente da sede do Rotary Clube de Bangu. Hoje eu estou aqui recebendo o poder das mulheres, Consuelo Nascimento dos Santos, Vanessa Oliveira Pimentel, a presidente e a atual presidente do Rotary Clube de Bangu. Prazer, Consuelo, prazer, Vanessa, ter vocês aqui hoje no mais um episódio do Rotary Talks. É um prazer muito grande. Vocês estão gostando desse projeto do Rotary Talks? Sim, com certeza. Eu até agradeço, estou muito lisonjeada por estar participando desse momento. Prazer todo meu, que bacana. Diga, Vanessa. Muito legal, maravilhoso. Eu acho que é uma oportunidade única. Eu acho que todos devem participar, não só eu como presidente atual, Consuelo, mas todos os associados que puderem, tiverem a oportunidade de estarem aqui para poder participar desse projeto. É muito legal. Isso aí, o projeto Rotary Talks, ele tem a grande intenção de fazer o Rotary ser conhecido na sociedade. Hoje em dia, usar um canal digital, usar o YouTube, o WhatsApp, Instagram, tudo isso é muito importante para a visualização de um clube de serviços que é o Rotary. O Rotary é o maior clube de serviços do planeta Terra, né? Olha quantos serviços bacanas que nós fazemos do combate à poliomielite, os nossos diversos projetos pelo mundo em prol da paz universal. O Rotary tem diversos projetos que só engrandecem. Cada clube, né, cada bairro tem o seu clube de serviço, tem o seu Rotary estabelecido para melhorar a sociedade em volta de onde ele está. Então vamos lá, começando nosso episódio. Vanessa, Consuelo, vou pedir, por favor, Consuelo, você pode se apresentar para todo mundo. Seu nome, sua classificação. Sou Consuelo Santos, associada representativa do Rotary Clube de Bangu. Minha gestão terminou ontem, sim, mas em Rotary nada termina. Isso aí. Parabéns. É uma continuidade. Então, agora, a partir de hoje, de hoje, isso aí. A nossa companheira Vanessa assume essa posição. Isso. Vanessa, por favor, se apresente. Vanessa Pimentel, né? Vanessa Oliveira Pimentel, associada representativa dessa unidade rotária e no atual gestão 2026-2027, presidente com muito orgulho do Rotary Clube Bangu. Isso, muito bacana ter vocês dois aqui. Muito obrigado, Consuelo. Obrigado, Vanessa, por estar aqui. O Rotary Talks, ele tem essa intenção de trazer a nossa história de vida, o nosso momento em Rotary, todos os serviços que nós fizemos e fazemos dentro do Rotary, que seja público para a sociedade, né? É um projeto de imagem pública, né? Deixa de ser, né? Porque eu acredito muito que quanto mais a gente fala de Rotary, mais a gente contamina as pessoas, né, Consuelo? Né, Vanessa? Mais as pessoas vão gostar de conhecer o Rotary, participar do Rotary, quem sabe essa corrente não aumenta cada vez mais, né? Consuelo, você está passando por essa gestão, né? Que terminou ontem, né? Muito bacana, nós aqui no clube gostamos muito dessa tua presidência. Justamente quando eu estava me adaptando, gostando mais daquela posição que eu estava exercendo. Eu falo muito que assim, a gente só está preparado para sentar na cadeira de presidente no dia que levanta, né? No dia que a gente levanta para sentar, que a gente olha para trás e fala assim, caramba, sim. Agora que era a hora de eu continuar, mas é bom, isso é o Rotary, agora a gente vai trabalhar por Vanessa, né? Como a gente trabalhou por você. É muito bacana isso, o Rotary ter essa engrenagem, né? Onde todo mundo trabalha, todo mundo participa. Vanessa, você está começando agora, e aí, qual é a sua expectativa agora para esse ano? O que você está pensando de projetos? Você que é uma pessoa muito ativa. Eu ainda estou com a sensação do frio na barriga, né? Aquela sensação de que vai ser agora, é hoje, né? Vai começar, mas assim, eu estou com uma expectativa muito boa. Tenho em mente, assim, um grupo de companheiros assim, excelentes. A minha equipe, todas as pessoas que estão aqui, eu acho que vai fazer a grande diferença no meu período. Quando a gente aceita, né, ser presidente, a gente passa pelo aquele processo, né? Eu já sabia há um ano atrás que eu seria presidente, já vim me preparando, já vim automaticamente pré-determinando o que eu realmente quero, planejando, né?
que eu pretendo fazer, né, no meu período. E, assim, hoje o que eu penso mesmo é ter um Rotary 2026, 2027, no qual a gente consiga ter uma liderança boa, ser uma inspiração para os meus companheiros e transformar. Esse é o meu objetivo hoje. Isso aí, Consuelo passou por isso agora, né, Consuelo? É verdade. Eu já havia sido presidente em 2009 e 2010. Quando eu fui indicada para 2025, 2026, aliás, eu não posso deixar de mencionar que quem me indicou foi o companheiro Gonçalo, saudoso, né? Companheiro Gonçalo, sócio fundador desse Nós clube. Nós somos o que somos hoje, graças ao Gonçalo, né? Verdade. Um professor maravilhoso. Verdade. E naquele momento eu me assustei um pouco, porque eu tinha a sensação de que eu tinha dado tudo de mim naquela gestão, na gestão 2009 e 2010. Sim. E que talvez eu maculasse aquele período que foi tão profícuo. Sim, mas, sério? Mas com esse grupo tão grande que nós somos, tão unidos assim, como nós somos aqui no Rotary Bangu? O Rotary Bangu, qualquer um tem orgulho de pertencer. Verdade. Inclusive, nós ouvimos isso na posse conjunta em Caraguatatuba, no último final de semana. Uma companheira de São Paulo dizer que qualquer um gostaria de fazer parte desse clube. E verdade. Como você diz, André, Barcelona. O Rotary Bangu é o Barcelona do distrito. Maravilhoso. E também em Rotary. Sim, nós estamos aqui para servir. Isso, como se entra em Rotary? Você precisa ser convidado para uma reunião. Então, um amigo te convida, você vai, participa, você pode participar de uma, pode ficar participando. Sim. E se aqui você no nosso clube tiver nós colocamos umas reuniões, né? A pessoa tem que vir pelo menos a 8 reuniões, gostar do Rotary e ser, como a Eliane namorar. fala, ser mordido pela mosca do Rotary. Namorar o Rotary, né? Namorar o Rotary, isso aí. E quando eu entrei foi dessa maneira e foi um divisor de águas nas nossas vidas, verdade. Minha e do Gerôncio, né? Porque como eu não sou cria de Bangu, eu conhecia muito poucas pessoas aqui no bairro e não tinha amizades, né? A gente fazia tudo com tudo sozinhos, né? Sim. E no momento que eu ingressei, se você realmente for participar de todos os eventos do distrito, acho que não sobra tempo. Não para, todos os dias tem alguma coisa acontecendo. Verdade. Principalmente nesse momento, ativo, né? Que é o momento de posse, né? Nosso distrito 4.571 é muito ativo. A gente tem muita atividade. São mais de 70 clubes, se não me engano, né? Quase 92. 92 no clubes. Nosso distrito, É bastante clube. Sim. Imagina, todo mundo atuando. A gente não vai ter um final de semana de paz. Nós, além de ter, além de ganhar os amigos, né, desse Rotary, com eles vieram os familiares, os filhos. E aí essa família só foi aumentando, né? Sem falar que no mundo nós temos 1.400.000 verdade, é isso aí, companheiros de todo mundo. Quando você participa de uma convenção internacional, você tem contato com todos esses. E você faz amizade, eles te recebem, todo mundo quer conhecer você, quer saber de onde você é, como é que é a sua cultura. No Brasil, né? se eu não me engano, são mais de 50.000 rotarianos, né? Esses dados estão na revista do Rotary, lá nas primeiras folhas aqui, a gente vê os dados É muito bacana, viu, gente? Vocês folhearem essa revista, ficarem por dentro dela, porque tem muito conteúdo bacana aí dentro de Rotary. Sim. Vanessa, qual a importância do Rotary para você? O que o Rotary transforma na sua vida? O que você achou que... Esse tempo, você tem quantos anos? Quantos anos você tem de Rotary, Consuelo? Mais de 20 anos. Mais de 20. Vanessa tem? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos, né? Diga. Não, como associada, tem menos, né? Sim. Eu estou aqui há 15, né? A gente está aqui há 15, né? Então, você deve estar como associada, talvez, uns 6, 7 anos? Mais um pouquinho. Mais. Mais, né?
Já parei até de contar. Agora eu tô deixando... E qual a importância, Vanessa, que você vê do Rotary para essa sociedade toda? Como o Consuelo falou para a família, para os amigos, a importância do Rotary Clube do Bangu dentro do nosso distrito. O que você acha? Então, o Rotary transformou minha vida, porque através do Rotary eu ganhei muitos filhos, né? Com o intercâmbio de jovens, que é um dos programas mais principais do Rotary, né? Sim, eu vim até com a camisa hoje através do programa intercâmbio de jovens, do intercâmbio, meu filho participou do intercâmbio. Sim, foi pro México, né? Foi pro México. E nessa viagem do meu filho, eu ganhei filhos. E assim, não parei mais, né? No total, acho que já estamos em 5 filhos. 5, belga, um mexicano, 2 mexicanos. uma mexicana, uma dinamarquesa e agora um taiwanês. E tem um de Taiwan. Tá chegando daqui a 15 dias mais um, né? Isso. E aí a família foi crescendo, né? Daqui a foi 15 aumentando. dias tá chegando um do Nepal. Do Nepal, Vai ser diferente, né, Consuelo? Verdade. Aí a gente vai ganhando pessoas pelo mundo. E a gente tem uma preocupaçãozinha hoje lá no México, uma preocupaçãozinha na Dinamarca, uma outra família, né? na Bélgica. E eles automaticamente também têm essa preocupação com a gente aqui. Receber eles novamente. É uma troca de experiência, né? Uma troca de cultura muito grande. Com a volta deles ao Brasil, a gente ainda não teve oportunidade de ir lá, mas eles já tiveram quase todos a oportunidade de vir até mais de uma vez, né? Então, assim, esse para mim é um dos maiores programas do Rotary, é o intercâmbio, porque eu vivo o programa do intercâmbio. Então, para mim, assim, um divisor de águas no Rotary. Conhecer, ganhar pessoas, ter esse contato. Intercâmbio, Gerôncio fala, né, Consuelo, que é um dos maiores programas do Rotary, né? Então, Sim. um dos mais importantes. Nós somos, Você recebeu assim, agora também o intercambista, somos né, o Emil, né? suspeitos. Dinamarquês, né? Somos suspeitos, porque esse é um dos programas com o qual eu mais me familiarizo. Porque nós desenvolvemos o intercâmbio através da nossa escola de inglês, Academia Inglesa e da cultura inglesa Duque de Caxias. Há 28 anos nós levamos jovens, inclusive meus filhos seus foram 2 vocês, filhos. Nós levamos jovens Daqui a pouco tem mais um na fila. para a Inglaterra. E eles estudam o idioma, moram com uma família inglesa. Nós acompanhamos, o sucesso desse programa, eu acredito que esteja aí, porque nós acompanhamos, cuidamos dele, estamos presentes todos os dias desse intercâmbio, que são 19 dias. Você já entendeu a importância da cultura, Consuelo? É uma troca de cultura. Você faz há mais de 30 anos esse intercâmbio, né? Sim, 28 anos que você faz esse intercâmbio. Você já entendeu, assim, a importância cultural disso para os jovens, adolescentes? Verdade, Eu vejo meus filhos na minha casa. Eu sempre digo que o mais importante, o importante mesmo claro que o aperfeiçoamento do idioma, ou você passar a ter vontade de aprender aquele idioma, porque ele é falado no mundo inteiro, mas também a troca de cultura, as tradições. Eu já ouvi em Rotary que se todos os jovens pudessem passar por uma vivência de intercâmbio, não haveria guerra no mundo. Verdade. Porque você passa a entender as diferenças. Isso, a gente entende que, assim, se o intercambista ele está aqui vivendo as dificuldades, as coisas lindas que tem no Brasil, ele vai amar isso aqui, ele vai levar isso para lá. Então o país dele, quando falar assim, vamos fazer guerra contra o Brasil, ele vai ser o primeiro. Não, por favor, eu conheço o Brasil, eu amo aquilo lá. Vocês não podem fazer guerra. Lá. Eu tenho uma família lá, né? Eu tenho irmãos lá no Brasil. Perfeito, nesse sentido. Quando a gente também trata o intercambista como filho, a gente vê a grande diferença que é. Porque quando você recebe um intercambista e trata ele como um hóspede, eu acho que ele não volta mais na sua casa, porque ele pode ter a opção de se hospedar em outro lugar. Agora, quando você trata ele como um familiar seu, aí o intercâmbio faz a diferença. Vanessa, todo intercambista que passa lá na sua casa, a Consuelo acho que fez isso também, agora com o Emil lá, você entrega a chave da sua casa para todos os intercambistas. Eu fiz sim. Né? E ele voltou em janeiro para o meu aniversário. E usou a chave, Consuelo? Usou a chave. Eu levei um susto. Ao mesmo tempo que eu percebi que era ele, eu não acreditava.
Porque foi a minha filha que foi essa ponte, né? Sim, muito legal. verdade. Muito legal. O intercâmbio de jovem, para mim, Já aconteceu isso comigo também. é um dos programas mais maravilhosos que o Rotary tem. Isso de ser, vamos falar assim, que eles são embaixadores da paz, né? Todos os intercambistas, né? Sim. E o nosso coração fica lá também, né? A gente vai querer o Brasil fazer guerra com quem é de fora, a gente tem um filho morre de nosso saudade, morando, né? Deus do céu. Consuelo. Esse meu intercâmbio também, ele tem o mesmo objetivo, só que é um intercâmbio mais curto, né? Sim. Para aqueles que os pais não conseguiriam, né, ficar distante, eles também não conseguiriam ficar distante da família por tanto tempo, né? Mas o propósito é o mesmo. Inseri-los no mundo, né? Sim, inclusive, eles voltam bem mais amadurecidos. Eles estudam em escolas aqui como os filhos Inclusive, eu nossos, acho né? que ontem vocês puderam ouvir a maturidade que dois filhos de um companheiro nosso viajaram. Beijo grande, viu? Viajaram conosco agora em janeiro, fevereiro, e eles falaram ontem sobre isso, sobre várias coisas, várias experiências, e nós pudemos perceber o quanto cresceram, né? Caramba, então esse é o melhor, talvez a melhor investimento. que tem de melhor então, assim, no intercâmbio. O melhor investimento que os pais fazem para o filho. Se tiver um gringo andando em Bangu, se tiver um intercambista aí perdido, alguém querendo, ou seja, só procurar Vanessa e Consuelo, que eles têm mãe, viu? Eu acho que no distrito a gente está liderando, né? Porque vão receber agora esse jovem do Nepal, né? Sim, verdade. Ele já é um intercâmbio um pouquinho diferente, né? Do intercâmbio de jovens. Verdade, é um intercâmbio profissional. Ele faz odontologia no Nepal, né, Vanessa? Sim. E está vindo para o Brasil para passar um período com a gente, está fazendo um estágio lá de odontologia. Ele é do distrito, mas onde ele vem parar? Em Bangu. Mas ele mora no Canadá, né? Ele é do Nepal, mas ele faz uma faculdade de odontologia no Canadá, isso, né? E qual é a língua que ele vai falar? Inglês? Inglês, né? Inglês? Sim, vai ter que se virar, com certeza. No inglês, vai ter que falar com o Consuelo direto. Fala-se inglês. Consuelo, minha tradutora. Francês. Como de Gerôncio, quem fala outra língua ganha outra alma, né? Ganha outra alma, perfeito. É isso mesmo. E lá, o nosso intercâmbio ainda tem a vantagem de, nos finais de semana, nós levamos eles para as atividades culturais, que são... a gente visita Londres, porque não ficamos em Londres, a gente fica no sul da Inglaterra, uma cidade mais tranquila, né? A gente já tem uma parceria com essa escola durante todo esse tempo, né? Que desenvolvemos o intercâmbio. Levamos eles à Inglaterra, Oxford, e o último final de semana é em Paris com a Euro Disney. Aí é o prêmio, né? Isso é que é experiência. Aí é o prêmio. Isso bom. Fizeram tudo direitinho, receberão o prêmio. Vanessa, vai ser o primeiro intercambista já no seu período, né? Você vai começar o mês do seu período com o intercâmbio. E falar em seu período, Vanessa, que está começando hoje, eu vou te pedir que você vá ali para você colocar o seu banner, né? Tá no momento, né? Esse está o banner da Consuelo aí. E agora o banner que vai tomar conta do Rotary Clube de Bangu é o seu banner do seu período. Ai, Vanessa, aí, puxa aí. Foi. Cria impacto duradouro. Impacto duradouro. Obrigado. Tá bom, ficou bom. Essa é a nossa missão, né? Isso aí, criar impacto na sociedade, né? Porque nós, em Rotary, você também ouvimos isso agora na transmissão de cargo, né? Sim. Lá em Caraguatatuba, né? Que nós pagamos para servir. Verdade, isso é verdade. Todo rotariano tem a sua mensalidade, né? Para trabalhar, né? E dessa mensalidade, um percentual vai para a Fundação Rotária, que faz o bem em todo o mundo. Eu tive a oportunidade de, em 2006, fazer um programa de intercâmbio de grupo de estudos na Índia, distrito 3.260. E talvez eu era muito nova em Rotary,
não tinha a experiência que eu tenho hoje. Foi em que ano? Foi em 2006. 6? Mas, mesmo assim, eu consegui. Eu era a líder e com mais 5 membros que são escolhidos da nossa comunidade, né? Sim. Eles fazem entrevistas. Legal, hein? E aí cada um com uma profissão, né? E dentro da sua profissão, lá... Ajuda dentro da sua profissão, né? Verdade. Eles são direcionados para conhecerem, né, como aquela profissão é desenvolvida lá. E nós visitamos as obras de Madre Teresa de Calcutá, escola de cegos, de surdos e mudos, eu fiz a abertura de um evento, de uma feira, né? Então, eu comecei ali a realmente perceber o que eu estava fazendo aqui, né? E há um motto de Rotary que diz o seguinte: o tamanho do impacto do mais Rotary, se né? beneficia quem melhor serve. Que legal, mais se beneficia quem melhor serve. É esse que eu acho que eu vou levar para o resto da minha vida. Tá vendo, Vanessa? Porque Quem tá esperando você, hein? Você cria, desde o momento que eu entrei em Rotary, não que eu já não fosse um pouco assim, porque você tem que ter perfil. Não tem jeito. Se Verdade. você não tiver o perfil, você não consegue no Rotary ficar tem uma aqui. coisa muito importante, que é dividir para multiplicar. Sim. Acho que a grande razão do Rotary é isso. A gente divide todo o bem que a gente entende, né? Que a gente aperfeiçoa com a vida da gente, com a sua vida profissional, sua vida familiar. E chega aqui no Rotary para dividir isso e você vê isso se multiplicar de uma maneira que traz tanto bem para tanta gente, né? Verdade. Então, bacana. Vanessa, você tirou o banner e você não soou o sino. Agora vai ser pela Consuelo. primeira vez, Consuelo. Agora ela vai, ó. Isso Tá bom, aí. viu? Senti firmeza. Parabéns. Vanessa, mais uma vez, assim, o que você está esperando dos seus companheiros do Rotary nesse período, do seu governador, que é o Dante, né? O que você está esperando de serviço, de trabalho? Que projetos você tem para esse ano agora seu? Então, eu vou dar muito trabalho, né, para o meu clube. A gente tá aqui pra Quem isso. trabalha são os companheiros. A gente está aqui para isso. Aquele Mas- pessoal que já pegou a chuteira, já estacionou ela, pode A tirar, equipe. porque vai entrar no jogo. Isso aí. A gente tem a corrida, né? Tem o nosso curso de liderança e postura. Postura e liderança, isso que aí. a gente vai dar continuidade a ele esse ano. A corrida, que eu acho que é também um projeto nosso bem legal, Bacana. que traz bastante benefício para o nosso clube, imagem pública, a parte financeira também, que ajuda nos nossos projetos. Tem um projeto do Rotary que com certeza iremos fazer, né? Todo ano nós... Isso, projeto de subsídio distrital. Subsídio distrital. Além do projeto do Rotary, a gente tem em mente em fazer atividades aqui no nosso bairro também, como baile, bingo, coisas que nós gostamos de Motivar, fazer, né? motivar, agitar fazer. o pessoal, agitar a comunidade, isso aí. É isso. Visitar os outros clubes também, conhecer outros Isso, quero clubes. fazer bastante reuniões fora também, aqui da sede. Já entrei em contato com o pessoal do Rotary Clube Campo Grande, Itaguaí, para a gente fazer uma parceria de ir lá Legal. visitar o clube, Sim. fazer uma reunião com eles virem fazer uma reunião com a gente, que eu acho que essa troca também é bem legal. Fazer, de repente, um projeto com eles também. A gente já fez uma vez, né? Bacana. Aquele projeto que nós fizemos Dos violinos, dos né? Dos que eu 60 achei violinos, muito né? Lá em legal. Itaguaí, não foi? Sim, fizemos em parceria Muito com bacana, ele. isso aí. E depois dali nunca mais trabalhamos juntos. Eu acho que os Rotarys próximos têm que se ajudar, têm que Nossa, se uma excelente motivarem, ideia, né? hein, Vanessa? Fazer os Rotarys próximos, né? O Bangu, o Campo Grande, Itaguaí, a gente está aqui na Zona Oeste, a gente se unir para fazer um projeto junto, né? Já fizemos no período passado. E Rotary, Barra da Tijuca, Copacabana. E quem Sim, sabe não a juntar gente com pode Pindamonhangaba, com Campo do Jordão. convidar. Eu acho que tanta gente. eles têm uma visão muito legal da gente, do Rotary Clube Bangu, porque a gente está sempre participando de tudo. A gente está Verdade. em todas as conferências, a gente está em todas as programações do distrito. E eu acredito que se nós motivarmos eles também vão se sentir motivados em participar de coisas que nós podemos fazer. Ou seja, você vai dar trabalho pra gente. Eu falei logo no início que eu peguei 3 palavrinhas, né? E eu quero que essas palavrinhas, elas façam parte do meu período, né? Que é liderança, inspiração e transformação. Então, vamos
Liderar, inspirar e transformar. Vamos trabalhar para que tudo isso aconteça. Repete aí, fala para a câmera lá, gostei pra caramba. Fala isso aí, eu falei lá no comecinho, lá, que seriam 3 palavrinhas que vão me motivar muito durante o meu período, que é a liderança, inspiração e transformação. Então, a gente vai trabalhar esse 1 ano em cima desse lema. Criando impacto duradouro. Além de criar os impactos duradouros, né? Isso aí, parabéns. Tá vendo, Consuelo? Como é que ela tá treinada, muito feliz. Né? E motivada, né? Fico muito feliz. Legal, você motivada motiva a gente, né? O clube, os companheiros, o nosso clube tem um diferencial, porque claro que não muitas vezes, mas pode acontecer divergência de ideias. Sim, verdade. Mas tudo isso é tão bem resolvido, né? Verdade. O nosso clube tem. A gente é uma família, como né? Como qualquer família, né? Como qualquer família. Mas é bom que resolve tudo, tá todo mundo dentro de casa, né? Verdade. Isso eu acho que é um dos principais pilares de Rotary. Consuelo, deixa eu fazer uma coisa com você e vou com Vanessa também, que a gente tem que registrar no podcast. Eu queria que você contasse um pouco da história da sua vida, até você chegar aqui ao Rotary. Até você contar, assim, quem te convidou, como é que você entrou aqui. Assim, nós tínhamos um amigo... Uma breve história. Porque, Onde você como nasceu? eu já comentei, eu nasci em Copacabana, Nossa, mas não nasci em berço de ouro. A minha mãe era empregada doméstica. Bom, sim. E ela fez tudo, né, para que eu não me tornasse também aquilo que ela fazia, né? Sim. Eu tinha o meu pai era muito presente, mas os meus pais não viviam juntos. E depois nós nos mudamos para Santa Cruz, quando minha mãe já não conseguia mais trabalhar nessa função, né? E lá nós trabalhamos... Sim, aí eu ainda estava, naquela época, ginásio, né? Sim. Eu ainda estava no ginásio. Morando lá, eu fiz o ensino médio. Você é filha única, Consuelo? Sou filha única. Bom, mimada, então, não? Não, de jeito nenhum. Não. Nunca. Fiz o ensino médio e ingressei na faculdade. Eu escolhi letras porque eu ingressei na cultura inglesa. Sim. Me formei, eu fiz todas as provas, os exames de Cambridge, inclusive o Proficiency, e me tornei professora de inglês. Parabéns. E aí, na época do vestibular na época também, né? Não era Enem. Na época do vestibular, eu não conseguia... a única profissão que eu pensei foi letras, porque era o que eu tinha feito aquele tempo todo, aprender inglês, né? E isso foi a melhor coisa que eu fiz por mim, pela minha vida. Consuelo, que legal. E o meu pai muito se orgulhou. Naquela época havia assim as pessoas, ou era médico, o filho ser médico, né? Torciam para isso, né? Ou preparavam para isso, ou então secretariado, que era trabalhar no escritório, né, ser uma secretária executiva. Eu aprendi da geografia na escola. Escola pública, mas era uma escola pública de um bom nível, né? Que bom. E então, bom, enfim. Depois eu conheci o Gerôncio, nossa união já tem 44 anos. 44 anos, nossa, uma vida inteira. Temos 2 filhas. As 2 já casadas. E agora as netas, né? E aí a mais nova me deu 2 netas. Que deixa você de cabelo em pé, né? São as paixões de nossas vidas, né? São gêmeas. Legal. Parabéns, Consuelo, que história bacana. E aí, né, eu ingressei em Rotary. Com o passar do tempo, né? Eu ingressei em Rotary, aí eu vim morar... Aí, nessa época, eu passei a morar em Bangu. Porque eu tenho uma tia que mora aqui, ela ainda está aqui. E um companheiro de Rotary chamado Paulo Jorge, nem sei se ele ainda continua como rotariano,
Se continua, não é aqui no Rio, porque parece que ele se mudou para Araruama. Padrinho do Gerôncio, né? Ele foi o padrinho do Gerôncio, exatamente. E naquela época, como eu já comentei aqui, você chega em Rotary através de um convite, né? Sim. Nós começamos a participar e aí a Terezinha era presidente na época e veio o convite para que nós ingressássemos. Primeiro ele ingressou... Não. Primeiro ele... E aí a Penha Reich Gramático, Penha, sim. é nossa companheira na época. Hoje ela continua companheira, mas Legal. no Barra. Tá no Barra, né? E aí ela insistiu para que eu ingressasse também. Né? Aí o Gerôncio falou: para quê? Eu já sou rotariano, você é esposa de rotariano. Eu falei, bom, você é uma pessoa, eu sou outra, né? Porque eu não tinha nem muito esse entendimento na época. Hoje eu tenho, né? Sim. De que é mais uma per capita. Então fica aí a sugestão, né? De casais, aquelas, né? Exatamente, ótimo, aquelas esposas conselho. Fala para a câmera nisso. Aquelas esposas ou esposos, né, que noivas ainda também não pertençam ao Rotary, para que o façam, né? Porque se a esposa já vai, ou o esposo também já vai para acompanhar, né, o cônjuge. Sim. Se ele ingressando em Rotary, é mais uma per capita. É um casal junto, né? Que legal. É um casal também. Os dois na mesma engrenagem, né? Isso aí, parabéns. Na mesma vibe. Não deixa de ser uma quarta-feira diferente, né? Porque o marido vai levar a esposa para o jantar, né? Que a gente tem um jantar maravilhoso. É verdade, também, né? O social, né? O social sobre... já faz a presença. Na verdade, em Rotary, nós temos, já dizia o companheiro Gonçalo, nós temos duas grandes responsabilidades. A primeira é mensalidade em dia. A segunda, a frequência. Então, isso aí. São duas... Não, porque vai participar de duas reuniões. Vem só uma vez. Não é assim, é a mola mestra do bambu. Porque aí você perde o pace. Você não acompanha. E aí, como você vai passar a gostar se você não conhece? Gostar daquilo que você não conhece. Verdade. Então, aqui no nosso clube, não temos tanto esse tipo de problema. São casos excepcionais de pessoas que trabalham ou estão fazendo faculdade, né? Mas não. E também e a outra mola mestra em Rotary é você ser atuante, doar e se doar. Isso. Se você não tiver esse perfil, olha, legal o conselho, ó. Não dá para você fazer parte disso aqui tudo, né? Tem que ter esse espírito, exatamente, tem que ter esse espírito. Em algum momento você vai ter se doar o tempo todo, né? E doar se você tiver condições para isso, né? Sim. Mas doar, quando eu falo doar, não é meter a mão no bolso. Como a Vanessa comentou aqui, é você realizar um bingo, trazer um brinde para aquele dia, né? Sua presença, um bingo social, doação, né? Sua presença, convidar outras pessoas para estarem aqui conosco. Sim. E aí é que você vai desenvolvendo o quadro social. Isso aí. Vanessa, vamos lá, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história de vida, onde você nasceu, até você chegar aqui ao Rotary, como é a sua vida, como o Conselho fez agora, pode fazer, abre seu coração. Então, a Vanessa é a 6ª filha de um casal de nordestino, que eu nasci em Realengo, e meu pai militar, minha mãe dona de casa, aquele montão de filho, aquela dificuldade toda, né, que a vida de uma família grande. E eu fui crescendo junto com os meus irmãos. Eu sou a caçula, então eu acabei tendo um pouco de mãe, sendo filha das minhas irmãs também, né? Porque a diferença das minhas irmãs, da minha irmã mais velha para mim é 16 anos, e da outra é 10, e da outra é 20.
Então, eu tenho três irmãs mulheres com Três muita mães, diferença, né? De idade. E o mais novo, meu irmão, que a gente tem uma diferença pouca. Então, assim, meu pai sempre foi um cara trabalhador, militar, aquelas coisas do exército. Passamos por bastante dificuldade na minha infância pelo problema dele ser alcoólatra. Isso aí. E eu ia, né? Acompanhava, levava, buscava. E ele passando por esse... Você levou seu pai pro ar um tempo, não tem Sim, isso, né? eu acho que eu lembro dos meus 8 até uns 12 anos, eu fazia parte do AA. E eu não tenho raiva da cerveja, tá? Pelo contrário, eu gosto muito dela. Mas eu participei dessa transformação do meu pai. Ele passou por um processo muito difícil, mas isso não fez em nenhum momento eu desgostar dele. Pelo contrário, eu tinha mais orgulho dele e eu era a pessoa que levava ele desde criança, junto com ele, porque a minha mãe achava que se eu levasse ele não entrava no botequim depois do AA, que ele ia ter medo de entrar no botequim comigo, que eu era menina. O meu irmão ia jogar bola e botava no campo, não ligava, mas eu não. Então ela me deu me incumbiu de fazer esse papel de levar ele buscar e de ir com ele, né? Então eu passei um período muito longo com ele. E eu fui crescendo e as coisas e as portas foram se abrindo. E como muitos filhos, eu até contei é uma coisa que me marca muito na minha vida, é que, apesar da dificuldade, eu penso igualzinho o meu pai quando ele pensou naquele dia. Quando ele pegou um ovo e bateu e fez um omelete para 4 crianças comer. Eu falei isso num programa que eu participei, Sim, de televisão, que a gente era uns 4 crianças, eu, meu irmão, meu sobrinho e a filha da minha irmã. Minha irmã estava para ter neném e era um dia de temporal, 31 de janeiro. A minha sobrinha, minha irmã na cama grávida e a gente ficou com fome. A gente nem queria saber se minha irmã estava parindo, se minha mãe estava com ela gritando, meu pai estava nervoso. A gente queria comer, né? E meu pai abriu a geladeira, era 31, para quem é militar, que recebe no 5º dia útil do mês, é uma data muito difícil, porque é o dia que não tem mais nada. Então ele abriu a geladeira e só tinha um ovo, e tinha arroz e feijão. Aí ele falou assim: eu vou fazer desse um ovo, fará uma carne muito grande para vocês 4. E eu me botou assim, tinha mania de me colocar na pia, né? Aí ele me botou na pia, eu falei, eu quero ver, eu acho que é porque eu gosto de cozinhar por causa disso, porque eu gostava de ver ele cozinhando. Meu pai era militar, mas ele era chefe de cozinha no exército. Daí o seu talento, né? Ele bateu aquele ovo, bateu com tanta força. Ele bateu com tanta força. E aquilo cresceu assim, ficou muito grande. Aí eu falei, pai, caramba, Ele botou na frigideira assim, com o que tinha, tomate, as coisas que já estava sobrando lá. E virou. Quando ele virou um omelete desse tamanho, dessa altura, e ele cortou 4 fatias. E era maior do que o arroz que ele botou no prato, sabe? E eu falava assim, pai, que carne grande! Ele viu, não falei pra você, que eu fazia mágica com ovo? E aquilo assim me marcou muito. Com um ovo, ele alimentou os 5 filhos. 4 crianças que estavam ali. Não, eram 2 filhos. Mais a esposa. Um neto. Não, era só nós 4. Era Sim. Eu, Cleiton, Elandro e a menorzinha, a Camila. Sim. E assim, eu levei isso pra minha vida, sabe? Com o ovo a gente faz muita coisa. Eu faço com pouca coisa, muita coisa. Isso aí. Imagina com o roteiro, hein, que você vai fazer. Uma caneta, eu de repente escrevo um livro. Se me der Parabéns, uma coisa maior, legal. eu faço uma coisa maior. Então, me deram uma presidência e eu quero fazer muita coisa com a presidência. E aí, como é que você chegou aqui? Eu cheguei aqui através do meu marido, né? A gente... Muito importante ele, hein? Nós nos conhecemos há 29 anos, né? Fez agora esse ano, né? 29 anos atrás. Parar de chorar, que eu ainda estou chorando com a história do ovo ainda. E tivemos o nosso primeiro filho 2 anos quase depois, né? Que é o Lucas. Depois, 7 anos depois, o Kaique. Depois, 7 anos depois, o Gabriel. E construímos uma vida juntos, né? Isso aí, na casa de 7 em 7, né? Com 14, um com 7 e o outro nasceu. Isso. E depois que nós fizemos 26 anos, quase 27, a gente decidiu casar.
porque a gente é muito católico e a gente não participava das coisas que a gente gostaria dentro da igreja, né? Aí, no dia do nosso casamento, eu escutei meu filho falar, me pegou, eu estava em pé, falando com todo mundo, ele, mãe, vem cá, mãe, eu, calma, mãe, vem cá, ele me puxou e falou assim, mãe, obrigado, mãe, por ter me esperado, porque se você tivesse casado antes, eu não tinha participado disso. Eita, estou te chorando. Isso para mim assim também foi uma coisa muito bacana, porque ninguém espera o filho para casar, né? A gente geralmente casa para depois ter o filho, né? Aí a gente fez sempre isso meio de trás para frente, né? Mas foi muito bom ouvir tudo isso deu certo, dele. Né? De trás para frente, do jeito da gente, né? E nisso o André me trouxe para o Rotary desde então, né? Desde o primeiro dia que ele veio, ele sempre fez questão de me trazer, de participar, de me colocar nas reuniões. Eu sempre vim. Primeiro eu vinha como convidada, depois eu comecei a estar de um jeito dentro do Rotary que eu vi que já era mais rotariana do que eu. Não tinha mais como não ser rotariana. Porque eu já participava de tudo, já ia para tudo quanto é evento, quanto é conferência. Sim. E quando eu vi, já estava tão rotariana. E quem é sua madrinha no Rotary? Então, a minha madrinha Marli. foi a Marli, né? Olha! A Marli, minha madrinha, me ajuda muito. Graças a Deus, a gente tem a Marli também aqui, né, no nosso clube, que é o nosso... cada um tem um papel muito importante aqui no nosso clube e ela também tem um papel muito importante como rotariano. Legal. Desde então, estou aqui. E agora é presidente? Presidente, hoje, mais ou menos há um ano e meio atrás, eu recebi a função de tomar conta dos nossos jantares, né? Eu que faço as compras, que trago os alimentos. Você sempre foi, como falar assim, a rainha da gastronomia, né? Conduz a Ana Paula, que é a nossa cozinheira. Uma boa maître, uma boa cozinheira, né? Sempre entendeu de realizar os pratos, de entender tudo. Sim, não tinha outra coisa que a gente pudesse... cursos a gente de liderança, come muito bem, né? aqui hoje no Rotary. De liderança eu que faço, né? Junto com alguém que sempre está me ajudando nas comidas. E assim, graças a Deus, a gente tem uma família aqui muito legal no Rotary. Eu sempre, nunca me senti sozinha. Desde o momento que a gente entra aqui, a gente sabe que a gente é uma família. Verdade. Tanto para alegria, quanto para dor, quanto para qualquer coisa que a gente precisar. A gente sabe que tem uma pessoa aqui do nosso lado, que é um ombro, que a gente pode contar. Então, isso para mim é muito legal no Rotary. Consuelo, você foi a 4ª mulher presidente do Rotary. É mesmo? Não sabia. Sim, a 4ª. A primeira mulher foi Terezinha. Sim. Depois Terezinha, Maria Rita. Depois Maria Rita Penha. Depois foi você. Vanessa já é a 9ª mulher presidente do Rotary. Depois de você já foi Celinha, Emília, Eliane, Marli. Isso. Você. Isso mesmo. Nona mulher, né? Consuelo está repetindo a presidência, né? Consuelo, qual é a importância que você pode passar para a Vanessa da mulher estar presente dentro do Rotary? O que você viu dessa importância hoje da mulher no Rotary? Porque antigamente a mulher era proibida no Rotary, não era? De tempos para cá, começou até a década de 80 para e cá, as mulheres começaram a participar mais do Rotary. Que ainda não aceitam. Sim. Há países que... Há países, né? No Brasil, todos os Rotary já aceitam as mulheres, mas... por exemplo, a Inglaterra é um deles. Não sei se... Atualmente, mudou, né? Já há ingresso de mulheres. Eu até visitei alguns clubes nesse meu intercâmbio, né? Então, um determinado ano, eu resolvi visitar todos os clubes daquela região. E não foi uma boa experiência, porque só tinha homens. Eles nos receberam, claro. Você, como rotariano, você é recebido sempre. Mas, na verdade, eles se reúnem de uma forma muito diferente, são mesas redondas, eles ficam ali, né, batendo papo, tomando um drink, e dificilmente você consegue acompanhar aqueles assuntos que não são assuntos de Rotary. Eles conversas de homem, né? É uma happy hour para eles, né? O Geronço sem conseguir falar inglês. E eu basicamente me apresentava e ficava ali sentada, né? Não sei se continua assim.
Mas eu acho que a mulher traz para o Rotary a sua empatia, a sua maneira de lidar com os outros, né? Sim. Por exemplo, hoje eu sinto que eu consigo, eu tenho um pouco mais de resiliência. Sim. Eu estou mais assim, eu penso 2 vezes antes de tomar uma decisão, né? Às vezes você ouve alguma coisa que não te agrada, mas você consegue se segurar, né? E também essa resiliência da mulher, você acha muito importante para o Rotary? Com certeza, com certeza. Não confrontar, né? Analisar primeiro, né? Sim. Houve uma situação aqui no nosso clube que eu iria tomar uma decisão meio drástica, mas eu resolvi consultar os companheiros. Antes de consultar os companheiros, nós tivemos uma assembleia distrital e eu consultei algumas pessoas do distrito que foram governadores. Um deles foi o Pedro Durão. E o Pedro Durão e a Zélia me deram alguns conselhos, né? E aí eu os trouxe para cá. E depois, os próprios companheiros do Rotary tinham tomado a mesma decisão, né? Quer dizer, comentaram que não vamos fazer dessa forma. E coincidia com aquilo que eu já tinha ouvido, né? Sim. E aí, hoje em dia, a situação, o que eu, no caso, né? Achava que deveria ser feito, não aconteceu, e foi a melhor forma, né? Sim. E a mulher também traz com ela, a mulher é muito maternal, né? Então, ela tem o poder de cuidar, né? Verdade. E cuida, né? E cuida bem, né? E cuida por a companheira Eliane, a companheira Marli, né? Se ruim não fosse citar vocês nomes, mulheres, porque... o Rotary não teria tão bem cuidado como está hoje, né? Exatamente, A companheira Eliane está sempre querendo melhorar alguma coisa. A companheira Marli, quando nós temos alguma, ela é de companheirismo, ela realiza muitas festas no Bangu Atlético Clube, então ela tem já uma experiência muito boa. E quando a festa junina da minha última reunião, né? Enfim, tudo aqui. Quando eu cheguei, né? Que surpresa boa, né? Que bom. E a Vanessa já demonstrou isso agora, né? Ela já colocou ali os jarrinhos que ela vai trocar, né? Já está colocando que coisa da mulher, linda! Eu fiquei né? encantada, né? Vai fazer umas mudanças aqui. Então, talvez, eu acho que o companheiro, o homem, né? Ele não tem essa sensibilidade, né? Isso. Ele vai querer continuar daquela mesma forma. Nós homens somos mais braçais. Mais práticos. Mais práticos. Vocês mulheres são mais cautelosas, vocês têm mais zelo. Sim, mais zelo, mais cuidado. Vocês cuidam do Rotary melhor que a gente, posso admitir isso. Vai, Vanessa, certeza. você, o que é que você é a 9ª mulher presidente do Rotary? Que importância que você vê da mulher dentro do Rotary? A mulher nunca vai ser o sexo mais fraco, porque a mulher é mais forte que o homem, isso eu tenho certeza. Só dela ter um filho, né? Ela já... Verdade. Eu não suportaria, não. O homem, se tivesse que ter 2 filhos, acabava a humanidade ali. Então, assim, eu acho que a gente tem um papel muito importante aqui dentro do nosso clube. Nós que pensamos em todos os detalhes, né? A mulher vê o detalhe, o homem não vê, não tem essa preocupação de ver o detalhe em si. A gente até acontece da gente, de repente, pedir ou ter uma execução masculina. Sim. Mas, na maioria das vezes, a gente tenta antes, né? Porque a gente até consegue fazer 2 coisas. O homem só faz uma só, né? Então, assim, a gente... infelizmente, a gente hoje, até no nosso clube aqui, a gente é minoria, né? Sim. A gente tem mais associados masculinos do que femininos, né? Mas a gente tem esse em mente também de mudar esse pensamento, de trazer mais mulheres para o Rotary. Eu acho que é muito importante, se a mulher parar para pensar,
falar assim, eu vou ao Rotary, eu vou participar da reunião, naquele dia não vai ter janta, ou então vou fazer o almoço que sobe para janta. Eu acho que a preocupação de ter menos mulheres é porque as mulheres, elas pensam mais de estar resolvendo as coisas em casa. E o marido não, o marido sai para jogar bola, o marido sai para jogar tênis, o marido sai para... E a mulher não. A mulher fica assim, não, hoje eu não posso, porque eu tenho que resolver, arrumar o guarda-roupa, eu tenho que botar Isso aí, as cuidar da crianças. casa, né? Então a gente acaba tirando um pouco do nosso lazer, daquilo que a gente poderia fazer. Então o Rotary, quando a gente pré-estabeleceu que quarta-feira é o dia da reunião, então naquele dia não tem janta. Naquele dia não tem outra atividade, é o dia do Rotary. E as crianças já estão automaticamente acostumadas, sabem que naquele dia é o dia do Rotary. Gente, vamos lá. A gente está chegando ao final do nosso podcast. Eu queria que pena. vocês... Que pena, né? Muito bom. Mentira. O papo estava tão gostoso. A gente pode um dia, sem que seja um podcast, ter um toque desse, né? Verdade. Com todos. Com todos, né? Eu queria que... Vamos lá, vamos começar por Vanessa. Manda uma mensagem para todo mundo do Rotary que você está te escutando agora, te vendo. Então, eu quero agradecer primeiro a todos os meus companheiros, ao Rotary, ao André, a Consuelo, né? Minha querida Obrigada. Presidente. Pode contar comigo nessa gestão. Com certeza. Quero agradecer a todos que estão assistindo. Quero que vocês sintam-se abraçados, sintam-se um pouquinho rotariano também, porque o Rotary é uma família, estar no Rotary é muito bom. Quem tiver essa oportunidade de conhecer o Rotary, de poder sentir essa vibração que a gente sente aqui, em estar toda quarta-feira juntos, em participar do companheirismo, que é uma coisa fundamental aqui dentro do nosso clube, viajar com a gente, ter momentos, mesmo que sejam pequenos, mas tão prazerosos, vai sentir e, com certeza, vai brotar um pouquinho do rotariano que existe dentro de você. Então, venha para o Rotary, não deixe de passar essa oportunidade, porque a oportunidade é uma coisa que a gente não pode perder. Isso aí, legal. Consuelo, manda sua mensagem, por favor, para todo rotariano que está ali assistindo a gente. Pois é, se ele não vier para cá, pelo menos para assistir uma ou algumas reuniões, depois de tudo que ele ouviu aqui, isso daqui não serviu de nada. Os dois, né? E a gente também tem que pedir, né, para que as pessoas assistam o nosso podcast, né? Com certeza. Isso aí, vai ser o podcast com mais visualização do distrito. Isso, a gente precisa que todo mundo assista o nosso podcast. Por quê? Porque se você não assistir, a gente vai ver. A gente vai lá, bota um coraçãozinho, dá um likezinho e manda uma mensagenzinha pra gente que você pode ser o próximo a estar sentado aqui no nosso lugar. Né? Que bom que... Então, assim, posso resumir dizendo que o Rotary é o lugar para ser feliz. Para ser feliz, Como diz o seu marido, né, o nosso companheiro Geroncio, o Rotary é o lugar de ser feliz. Já roubei essa fala dele. Esse é o lema do Geroncio. Na verdade, eu vou falar sobre um outro motto que há em Rotary, que norteia todas as decisões que tomamos, tanto dentro do Rotary, do nosso clube, como as nossas decisões de vida. Sim. Se você fizer essas 4 perguntas, chama-se prova quádrupla. Sim. Se você fizer essas 4 perguntas antes de tomar uma decisão, possivelmente você não vai errar na decisão que você tomou. É a verdade? É justo para todos os interessados? Criará boa vontade e melhores amizades? Será benéfico para todos os interessados? Essa é a prova quádrupla de todo rotariano, né? Isso é muito legal. Todos nós norteamos nossas diretrizes dentro do Rotary em cima da prova quádrupla, né? Sim. E para a vida, né? Sim. Ai, que legal. Sim, parabéns, isso você. Todo rotariano que toma posse, né? Que ele lê a prova quádrupla, né? Tem que levar isso para a vida e para o Rotary, Para a né? vida, e se você refletir, né?
tem que pensar nas entrelinhas, né? Isso, verdade. Muito legal. Gente, então terminando o nosso podcast. Obrigado, Consuelo. Eu Obrigado, que agradeço. Vanessa. Eu que agradeço a presença de vocês. Obrigado por acreditar nesse projeto que é tão bacana, que é o Rotary Talks. A gente gostou muito, eu acredito que... É legal para a gente se conhecer um pouco mais, né? É legal para a gente poder falar de Rotary, quanto que é importante o Rotary dentro da vida da gente, quanto que isso aqui faz a gente assim, crescer pessoalmente. Se não fosse Rotary, eu não estaria aqui agora. Verdade. Não teria conhecido o André, que é também meu dentista. A Vanessa, que é grande companheira, parceira, amiga. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Rotary Talks. O Rotary Talks, o podcast do Rotary, direto aqui do Rotary Clube de Bangu. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa com a Vanessa e com a Consuelo. Que seja um próximo período para o Rotary de muita prosperidade, de muita alegria e de muito trabalho, tá bom? Até o próximo episódio, um forte abraço, segue a gente nas redes sociais, dá um clique aí no nosso canal, tá bom? Rotary Bangu, um abraço!